Vamos imaginar por um instante que as palavras começam a escapar. Que aquela ferramenta mais básica que a gente tem para se conectar com o mundo, a linguagem, de repente começa a falhar. Hoje, a gente vai explorar exatamente isso. O que acontece quando as palavras nos abandonam? Já pensou não conseguir dar nome a um objeto do dia a dia? Ou não entender uma pergunta simples? Para milhões de pessoas, isso não é só um exercício de imaginação, é a realidade. É justamente essa ponte quebrada entre a mente e a fala que a gente vai tentar entender melhor agora. Para nós é algo quase automático, né? Mas essa capacidade de falar, de ouvir, de entender, é uma das sinfonias mais complexas que o nosso cérebro consegue reger. E como toda sinfonia, às vezes, um instrumento ou outro desafina. Tudo começa pelo som. Antes mesmo da gente pensar nas palavras, tem toda a mecânica da voz. Mas, e quando as ferramentas que produzem esse som simplesmente quebram? A gente pode pensar nisso como um problema de hardware. Com a disfonia, o defeito não está no cérebro, ele está ali, nas cordas vocais. A palavra está na cabeça, a ideia está perfeita, mas a ferramenta para produzir o som está danificada. O resultado? Aquela voz rouca, tensa. Já na dislalia, a gente dá um passo adiante. O som até sai, mas é na hora de articular que a coisa falha. Sabe aquela troca do R pelo L, muito comum em crianças? É isso. Não é um problema na voz em si, mas naquela coreografia super precisa que a língua e os lábios precisam fazer para cada som. Ok, já vimos o hardware, a parte mecânica. Agora, vamos mergulhar no software do cérebro. O que acontece quando o problema não é produzir o som, mas sim encontrar a palavra certa no meio de tantas? Bem-vindos ao mundo da afasia. E aqui está o ponto central. A afasia não é um problema na boca ou na garganta. É um verdadeiro curto-circuito no cérebro. A ideia está lá, perfeitamente formada, mas uma lesão cerebral acaba bloqueando o caminho para que essa ideia se transforme em palavra. E olha, afasia não é tudo a mesma coisa. De um lado tem a afasia fluente. As palavras saem com uma facilidade incrível, em frases completas. Mas o discurso pode não ter pé nem cabeça. É como um quebra-cabeça com as peças todas erradas. Do outro lado, a não fluente. Aí, cada palavra é uma batalha, um esforço enorme para ser dita. Mas o que a pessoa consegue falar, geralmente faz sentido. Um dos sintomas mais curiosos da afasia é a parafasia. Imagina que o seu dicionário mental foi todo embaralhado. A pessoa tenta buscar a palavra cadeira, mas o cérebro, por engano, entrega uma palavra com um som parecido ou com um significado próximo. E aqui os exemplos são perfeitos. Falar camela em vez de cadeira é um erro de som, o que a gente chama de parafasia fonêmica. Agora, falar porta em vez de janela, aí é um erro de categoria, uma parafasia semântica. Esses pequenos erros, na verdade, nos dão pistas incríveis de como o cérebro organiza e guarda todo o nosso vocabulário. Então, como é que os médicos descobrem isso? Não é olhando uma coisinha só, mas testando o sistema todo. Eles observam a fala natural da pessoa, testam a compreensão, medem a velocidade para encontrar palavras, como pedir para citar vários animais, e, por fim, checam a capacidade de repetir frases. É uma investigação completa, de ponta a ponta. Agora, vamos mudar um pouco o foco. E se as palavras estiverem todas lá, certinhas, mas o ritmo da fala estiver quebrado? Vamos dar uma olhada nos distúrbios que afetam não o que se fala, mas como se fala, o fluxo e o controle da nossa fala. A gagueira é, talvez, o distúrbio de fluência que todo mundo conhece. Aqui, o problema é uma interrupção no plano motor da fala. É como se o sinal que vai do cérebro para a boca sofresse uma interferência, sabe? E aí vem as repetições e os bloqueios. A pessoa sabe direitinho o que quer dizer, mas a execução é interrompida no meio do caminho. Agora, um fenômeno realmente curioso, a ecolalia. É literalmente um eco humano. A pessoa repete, sem querer, de forma automática, a última coisa que ouviu. Não é uma resposta, sabe? É um reflexo da fala de quem está perto. A palilalia é tipo uma prima da ecolalia, mas com uma diferença crucial. Aqui, o eco é de si mesmo. A pessoa repete as próprias palavras ou frases como se um trecho do discurso ficasse preso num loop, sendo tocado de novo, e de novo, e de novo. E esse exemplo mostra isso com uma clareza impressionante. A frase começa normal, mas a parte final entra nesse loop compulsivo. É uma janela fascinante para a gente ver uma falha no sistema que nos avisa para parar de falar quando uma ideia já foi comunicada. A gente já viu problemas na mecânica e no software da linguagem. Mas, e se a linguagem quebrada for só um sintoma, um reflexo de algo muito mais profundo se desfazendo? A própria mente.
No Alzheimer, a perda da linguagem é um processo lento, gradual e muito doloroso. Começa com aquela dificuldade frustrante de achar a palavra certa, apelando para termos vagos como aquela coisa. Conforme a doença avança, não são só as palavras que vão sumindo, mas a própria estrutura da comunicação, até chegar, por fim, ao silêncio. Já na esquizofrenia, essa ligação é ainda mais direta. A linguagem toda bagunçada não é só um sintoma, não. Ela é vista como um espelho de um pensamento também desorganizado. Aquelas frases sem conexão, a lógica meio frouxa, tudo isso é uma janela para uma estrutura de pensamento que se fragmentou. E isso nos leva a um dos fenômenos mais fascinantes de todos, os neologismos. A mente, nesse estado alterado, simplesmente cria palavras novas que não existem. E às vezes isso não é um erro, é uma necessidade. Dentro de um sistema de delírio, talvez seja preciso uma palavra nova para descrever uma realidade que só existe para aquela pessoa. E no fim das contas, a grande lição é esta. Ao estudar a linguagem, justamente quando ela quebra, a gente ganha uma visão única de como ela funciona quando está inteira. Cada erro, cada palavra trocada, cada ritmo que se perde nos mostra uma pecinha daquela arquitetura incrível que nos permite transformar pensamentos em palavras e construir o nosso mundo. Isso tudo